Maravilha, seja bem-vindo ao canal de Estatística para Concurso. Eu sou o professor Anselmo e nessa aula nós vamos trazer para você mais uma questão de concurso. Vamos trazer para você uma questão envolvendo média e mediana muito interessante do concurso para auditor fiscal lá da Prefeitura de Porto Alegre. Olha só, temos aqui o concurso para auditor fiscal da Receita Municipal, que exigiu aí estatística dos candidatos. Mas antes de continuar, é claro, já deixa a sua curtida, inscreva-se no canal. Se você está aqui é porque você está muito engajado na sua aprovação e aqui tem conteúdo raiz de probabilidade e estatística para você. Então, olha só, o enunciado dessa questão dizia o seguinte: nós temos um conjunto de dados W que tem 20 observações e essas observações estão compreendidas entre 2 e 10. O conjunto numérico está compreendido entre 2 e 10. O que vai acontecer? Temos duas informações importantes. A média desse conjunto de dados é igual a 5 e a mediana desse conjunto de dados é igual a 5. Dito isto, ele vai acrescentar duas observações a esse conjunto de dados. A 21ª observação, x21, e a 22ª observação, que são igual ao quê? São iguais a 31 e igual a 1. Então, entra dois conjunto de dados, ou melhor, entram dois valores nesse conjunto de dados que são iguais a 1 e a 31. Ou seja, vamos ter um novo conjunto de dados agora com 22 observações. O que ele quer saber? O que acontece com a média e com a mediana desse conjunto de dados? Em primeiro lugar, uma informação muito importante, né? Olha só, nós temos a média igual a 5, e temos também a mediana igual a 5. Muita conclusão já pode se tirar a partir dessas duas estatísticas descritivas. Qual é a primeira dela? Existe simetria nesse conjunto de dados. Média igual a mediana. Quando você pega o segundo coeficiente de assimetria de Pearson, você vai ver que essa assimetria vai ser nula, indicando que esse conjunto de dados é simétrico. Mas coeficiente de assimetria é assunto para uma outra aula. Eu vou deixar aí no card desse vídeo e na descrição do vídeo uma aula completinha acerca do primeiro e segundo coeficientes de assimetria de Pearson. Então, olha só, aqui, o que vai acontecer com a nossa média? A análise aqui é extremamente matemática, olha só. A média é dada por 1 sobre 20 e multiplica o somatório de 1 até 20 de cada uma dessas observações xi, que nós não temos. Nós só temos o quê? A informação das duas observações que vão ser acrescentadas nesse conjunto de dados. Isso aqui significa o quê? Significa que a soma desse conjunto de dados de 1 até 20 é dada por 20 vezes x barra. Ora, a média foi fornecida e a média é igual a 5. Portanto, a soma dessas primeiras 20 observações vai ser igual a 100. Para obter a nova média, o que eu vou ter que fazer? Vamos ter aqui, vou chamar isso aqui de média 1. Nossa média 1 é igual a 5. A nossa média 2 vai ser, então, 1 sobre 22. Lembre-se que agora foram acrescentadas duas observações ao conjunto de dados W. O que vai acontecer? Vamos ter que somar 22 observações. E de 1 até 22 agora, temos aqui soma de xi. Mas quem é essa soma de xi? Essa soma de xi vai ser a soma com i variando de 1 até 20, mais 1
que entrou nesse conjunto de dados, mais o 31 que entrou nesse conjunto de dados. Ou seja, vamos ter uma nova soma. Essa nova média vai ser dada, então, tendo em vista que a soma das 20 primeiras observações anteriores, né, é igual a 100. Vamos ter aqui, ó, 100 mais 32 sobre 22. Ou seja, a nova média é 132 dividido 22. Muito tranquila essa conta. Então, a nossa média 2 vai ser igual a 122, ou melhor, 132 dividido por 6, isso vai ser igual a 6. Qual é a conclusão que nós tiramos aí? A média permaneceu igual, né? Nós temos, então, x1, ou x barra 1, igual a x barra 2, isso aí é igual a 6. Ora, nós temos aí duas opções no enunciado que nos mostram aqui que a média aritmética aumentará para 6. Opções A e opção D. Então, nosso gabarito só poderá ser opção A ou opção D. Nós vamos analisar agora o que acontece com a mediana. Ora, veja bem, para obter a mediana, o que nós fazemos inicialmente com esse conjunto de dados? Deixa eu pegar aqui uma caneta de outra cor. Olha só, nós vamos ordenar esse conjunto de dados. Então, vamos aqui considerar a nossa mediana 1, quando nós estamos com 20 observações. Ordenando esse conjunto de dados, nós vamos ter o menor valor, vamos ter o segundo menor valor, e assim sucessivamente. Como nós temos aí 20 observações, nós temos um número par de observações. Ou seja, a mediana vai ser dada pela média das duas observações centrais. Quem são as duas observações centrais? Olha só, isso vai ser x10, minha 10ª observação, né? E a minha 11ª observação. Isso aqui continua até que nós chegamos aqui à 20ª observação. Ou seja, a mediana é igual a 5. Olha só, nós tínhamos que a mediana é igual a 5. 5 é a média entre a 10ª observação e a 11ª observação. Com isso, o que nós temos aí? Olha só, x10 mais o x11, isso aqui, essa soma, é igual a 10. Agora, nós devemos considerar que vão entrar duas novas observações nesse conjunto de dados. Como que nós vamos analisar? Nós vamos, então, ter um novo conjunto de dados que vai fornecer uma mediana 2. Ora, veja que agora esses novos valores estão extrapolando o intervalo inicial, que era de 2 até 10. O que eu posso dizer? A minha nova observação, que é o mínimo desse conjunto de dados, a menor observação desse novo conjunto de dados, vou chamar aqui de x', isso vai ser igual a 1, já que entrou o quê? Entrou o 1 no conjunto de dados e também o 31 nesse conjunto de dados. O que a gente deve observar aqui? Ora, considerando que 1 está abaixo do limite 2, né, que ele forneceu aqui, e o 31 está acima desse limite superior, o que vai acontecer? O que está acontecendo aqui é que essa minha observação anterior, x1, passará a ser x2 no novo conjunto de dados. Olha só. Temos então, olha só, a primeira observação anterior vai passar a ser a segunda observação. E assim sucessivamente, a segunda observação passará a ser
o x3, o terceiro menor valor, no novo conjunto de dados. E assim eu vou ordenando esse conjunto de dados até que nós vamos ter uma nova 10ª observação, uma nova 11ª observação, uma nova 12ª observação e assim sucessivamente, até que nós vamos ter a 22ª maior observação ou máximo desse conjunto de dados. Quem é esse máximo? É o 31, que foi fornecido no enunciado. Ora, note que a minha primeira menor observação no conjunto de dados anterior, antes de entrar o 1 e o 31, agora passou a ser x2. A segunda passou a ser x3 e assim sucessivamente, olha só. A minha 10ª observação, deixa eu marcar isso aqui para você, olha só. Olha só, essa 10ª observação passou a ser quem? A minha 11ª observação. E a minha 11ª observação passou a ser a minha 12ª observação. Ora, considerando que nós temos um número par de observações, a nova mediana, a mediana 2, vai ser então a média entre o x11, nesse novo conjunto de dados, e o x12 nesse novo conjunto de dados. Vamos dividir isso aqui por 2. Mas, olha só, elas são exatamente as duas outras anteriores que foram usadas no cálculo da mediana. Então, nós temos que a soma delas é igual a 10. Portanto, o que vai acontecer aqui? A mediana, olha só, isso aqui continua sendo x10 mais x11 do conjunto de dados anterior sobre 2. Ou seja, a mediana continua sendo o 10 sobre 2, continua sendo igual a 5. Conclusão, a minha média aritmética aumentou para 6 e a minha mediana permaneceu com o seu valor constante igual a 5. Ficamos, então, entre A e opção D. Concluímos aqui que D será o gabarito dessa questão. Você que chegou aqui, é claro, você está muito interessado na sua aprovação no concurso que tem probabilidade estatística. Eu te convido aí a dar uma olhadinha no primeiro link na descrição do vídeo e todos os cursos que nós oferecemos para você. Grande abraço e até a nossa próxima aula.